Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou a Dani Verdugo, estou aqui com vocês em mais um painel do Detox, na série A Retomada. Hoje, finalmente, devido a pedidos aí, sob a perspectiva de profissionais que tocam negócios de consultoria, então, portanto, tem uma visão super ampla e generalista de mercado, vários setores. Eu quero muito, de verdade, agradecer aos meus convidados e amigos, então, um painel de amigos dessa vez. Estou muito feliz em recebê-los e muito grata por vocês terem aberto a agenda de vocês. Queria, por favor, que vocês pudessem se apresentar para a nossa audiência, começando por você, Lu. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Então, sou Fernando Vargas, eu que agradeço o convite. Daniela, foi um prazer, é um prazer a gente poder estar conversando um pouquinho aí. Eu respondo pela Produtive, tudo aquilo que não for região sul está conosco aqui em São Paulo. Produtive é uma consultoria especializada em carreira e trabalha duas linhas de negócio, uma de desenvolvimento no tema carreira e uma de transição de carreira. Eu estou há 5 anos nesse negócio e anteriormente passei por 25 anos no mercado financeiro em algumas instituições aí. Seja muito bem-vindo, viu, Fê? Obrigada mesmo por Obrigado estar pelo aqui com a convite. gente. Isa. Olá, Dani, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente conversar, né, sobre esse tema. Eu sou Isabela Mioto, sou cofundadora da Arquitetura RH, uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano. Já tenho 11 anos de mercado. Também sou professora da Fundação Dom Cabral, da FIA, da FAAP. Na FAAP eu coordeno uma pós de gestão de pessoas. Tenho dado aulas no Albert Einstein, né, com vários programas muito legais, entre outras escolas, e sou apaixonada por desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada. Paulo. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acho que eu sou o único mineiro aqui pelo sotaque, né? Mas eu sou sócio da Design Thinkers Group no Brasil. É uma consultoria global de inovação e estratégia. A gente está em 29 países hoje, como negócios independentes, mas dentro de uma rede de colaboração. Então, eu trabalho projetos de inovação e estratégia em todas as áreas de forma transversal, em empresas de todos os portos do Brasil e na América Latina. Já fiz alguns projetos internacionais também. E antes disso, antes de ir para o lado da consultoria, acho que é legal ter vivido a experiência do outro lado, né, como cliente, que foi até como a gente se conheceu, né, Dani? Então, eu fui executivo de algumas organizações durante um tempo específico, depois passei por governo e aí fui para a consultoria. E aí, nessa hora desse contexto de pandemia, falar de inovação e estratégia tem sido mais complicado e divertido ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma, sempre muito legal te ouvir, por isso que vira e mexe eu vou beber um pouco dessa fonte aí, e é bom demais, obrigada mais uma vez por você estar aqui. E eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora da The Consulting, que também, em função da pandemia, acabou acelerando outros 2 projetos, um de mentoria e a DTEC. Então, bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E como eu mencionei no início, né, nas apresentações, todos nós temos uma perspectiva muito ampla, como o Paulo bem falou, de mercado, porque a nossa atividade, seja em consultoria estratégica, seja em DHO, seja em recolocação ou em atração, a gente tem o prazer de poder nos conectar o tempo todo com todos os setores e portes de organização. Então, a gente vai falar de retomada aqui de uma maneira muito ampla, talvez na forma mais ampla de todas. Então, esse painel é realmente muito especial e talvez por isso tanta gente me perguntasse tanto sobre quando ele aconteceria. E aí eu vou puxar aqui algumas perguntas. A primeira delas, eu gostaria de conectar as nossas percepções, né? Que é na retomada. Quais são os setores mais promissores do ponto de vista de
crescimento, economia, contratação e oportunidades. E aí eu vou tomar a liberdade de começar e dizer que o que a gente tem percebido é que a retomada ela já acontece nos setores essenciais, mas também nos setores que a gente sabe serão impactados quando a economia voltar a rodar. Então, o que nós temos percebido é que, além dos setores de tecnologia e saúde, os setores de pesquisa e desenvolvimento, e aí para todos os setores, bem como de consultoria, tem realmente grande perspectiva, ou seja, as empresas vão acessar esses setores mais do que nunca. A gente vinha de um processo, principalmente no Brasil, né, de um processo em que as empresas estavam ali sentadas nas suas marcas e posicionamentos, olhando de uma maneira talvez pouco ampla as oportunidades de negócio e mercado, ou seja, então se eu sou varejo, no máximo eu otimizo os meus canais, né? Agora não. Então, o que a gente tem visto realmente é na retomada que os setores de pesquisa, desenvolvimento e consultoria realmente vão apoiar aí a diversificação de negócios e etc. Para você, Fê, como é que você enxerga essa questão? Eu concordo contigo. As empresas durante muito tempo surfaram ondas, né, de muitas vezes a crença da forma que trouxe ela até esse momento, né? Ela construiu uma história e tudo aconteceu até que, só que essa pandemia nos mostrou de que o que foi construído, a forma de entregar, a forma de consumir, ela se transformou muito rapidamente. E daqui para frente, quem não reinventar o seu negócio terá muita dificuldade. A gente já vinha observando um movimento, e eu incluiria nesses setores, toda a cadeia logística, né? Os desafios de entrega, de distribuição, se mostraram extremamente importantes para se ter eficiência no momento de pandemia. Então, a pesquisa e desenvolvimento de novos canais e uma forma diferente de chegar até o cliente dentro da experiência que ele espera, me parece que tudo que estiver ligado nessa cadeia vai fazer muito sentido nessa retomada. Legal, Fê. Paulo? Oi. Então, a gente vê fortalecendo alguns movimentos, né? Quando a gente fala de retomada, eu tenho um irmão que mora na Finlândia e lá já está bem aberto. E ele falou: gente, a gente acha que ia mudar tudo, não mudou nada. As pessoas voltaram do mesmo jeito, esqueceram a máscara, já voltou o mundo do jeito que estava. Então, como ele está 2 semanas na frente, né, do gap aí, e a Finlândia, sei lá, talvez tenha 0 casos, então agora. Então, o comportamento é impressionante como ele se transforma, mas ele pode voltar muito fácil, né? Eu queria chamar atenção para algumas coisas, assim. A primeira delas é tudo que está relacionado à economia do cuidado, porque eu acho que é um novo paradigma econômico que ele se mostra cada vez mais relevante, né? A discussão sobre renda básica universal voltou, e volta quente, porque se tem muita automação e muito desemprego e muita crise, e aí a gente esquece que os pontos mais valorizados durante todo esse processo são os pontos de cuidado. E as coisas com as quais a gente se conecta e que a gente lembra são através desse cuidado. Então, acho que a economia do cuidado é muito importante, e aí eu vou falar de uma forma geral, porque isso vale para todos os setores e da forma como eles cuidam tanto de seus colaboradores quanto dos seus clientes. O segundo, que está conectado a uma coisa que o Fernando falou, é um fortalecimento de redes locais. Não faz mais sentido ter uma cadeia logística absurda que traga tudo da China, porque se dá um problema na China, acaba com a história toda. E, por outro lado, a gente está muito mais conectado com pequenos negócios locais que estão mais próximos.
Então, talvez utilizar isso em escala maior para reposicionar as cadeias logísticas das empresas com redes locais, talvez faça mais sentido. Por mais que não tenha o mesmo valor econômico, faça mais sentido. Existe uma onda de priorização entre o que é importante a gente consumir, né? Então, ficou muito claro isso na pandemia, o que de fato é importante, o que de fato é descartável, mas também existe uma história que chama consumo da vingança, né? Que é na hora que abre eu gasto tudo, eu quero fazer uma farra. Então, você tem as duas correntes. E, por último, um pouco de um aspecto mais macroeconômico, que é as economias globais estão em crise, a economia do país está em crise, e os juros estão muito baixo. Isso vai fazer com que o dinheiro se movimente em outros caminhos. Tá? Eu acredito que a gente vai ter projetos de infraestrutura, porque geram muito emprego. Tá? E aí, então você vai ter um direcionamento do investimento para a infraestrutura também. Porque gera muito emprego e porque ajuda a mitigar. Historicamente, toda a economia pós-guerra, por exemplo, ela se fez através de infraestrutura, né? Então, acho que isso é um setor forte, assim. E vindo do governo, na sua opinião, o investimento inicial em infraestrutura ou da iniciativa privada ou ambos? Eu acho que ambos, mas eu acho que, na verdade, tem essa história vai ter um incentivo do governo e como as pessoas estão tirando o dinheiro dos investimentos porque o juros está muito baixo, elas vão aplicar em infraestrutura ou investir em infraestrutura, porque vai valer a pena fazer infraestrutura. De novo, né? De novo, é super cíclico, né? Totalmente. Legal, legal. Muito legal essa visão, Paulo. Obrigada. Isa? Eu gostei do que o Paulo falou, né, dessa coisa. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a pensar mesmo é desenvolvimento de mercados locais. Essa dependência que às vezes a gente tem, né, que nos coloca numa posição de muita vulnerabilidade, acho que agora a gente percebe isso. Né? Os mercados de tecnologia, como consultoria e até atendendo clientes, eu percebo que, e a maioria talvez hoje, né, agronegócio, né, eu acho que vai ter aí algumas possibilidades para a gente, até em termos de exportação, tá? E tecnologia. Então, são os clientes que eu tenho atendido. E tem uma coisa legal, né? O Paulo falou dessa coisa da economia do cuidado, e a Arquitetura RH, junto com a Escola de Marketing Industrial, a gente está desenvolvendo um produto conceito que junta marketing e RH, e a gente tem falado de empresas que sejam capazes de ter lucros admiráveis, a questão do lucro admirável, que se preocupa com toda a cadeia produtiva. E aí, eu vou citar uma pessoa que é uma querida, a Rosana Schneider, diretora de RH da Latam, ela fez uma pergunta, né, num fórum de executivos, que é: pelo que a nossa empresa quer ser lembrada quando tudo isso passar? Acho que essa é uma boa pergunta para as organizações fazerem. Porque a diversidade, às vezes, decisões difíceis, sim, vão ter que ser tomadas. Mas o como nós nos conduziremos será super importante, né? Ao passo que eu tenho um cliente que eles comercializam, dos produtos que eles comercializam é álcool em gel. E eles falaram que vão ter, né, Luiz, que desenvolver agora várias cadeias de, né? Então, assim, o presidente estava falando 40 a gente tem aqui de desenvolvimento de cadeias. Então, as coisas mudaram bastante, né? Ele chegou a falar que eles tinham uma estimativa mesmo com a pandemia. Vou dar um número aqui, tá? Para, sei lá, de comercializar 30 mil caixas, chegaram a 500 mil. Então, quanto que a gente está preparado para lidar com a complexidade e com a incerteza? Os mercados estão preparados para isso, né? E eu acho que até, né, falando do consumo essencial, que muito desse consumo está relacionado a cuidado, como o Paulo falou,
tem um crescimento, né? Cresceu 40% o atacarejo, né? Cresceu, mas o quanto esse crescimento é sustentável, uma vez que tem um dinheiro e um cliente novo que não existia, né? Aquele da ajuda do governo, por exemplo, os caras não tinham poder de compra, ele surgiu, mas uma hora isso vai parar. Então tem essa coisa, né? Ele, na retomada, esse crescimento ele vai se manter nesse setor, por exemplo, né, do atacarejo, do varejo, do consumo essencial. E aí, até desses clientes que você mencionou, Isa, alguns que nós temos em comum e que nós conhecemos, estão acessando demais as consultorias estratégicas, principalmente, para dar conta dessa demanda que surgiu, né? E como é que eu me mantenho, inclusive na cadeia de distribuição logística. Então, é interconectado demais, né? Por isso que quando a gente fala em retomada, e aí até considerando nos painéis anteriores, os presidentes das empresas que a gente tem escutado, você vê que até aqueles que, nossa, como esse setor está sofrendo agora, não necessariamente. Se ele não fizer inovação, né, Paulinho? Se ele não tiver inovação agora, na hora que o mercado voltar, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de existir. Né? Mas o que eu percebo, Dani, até eu cheguei a conversar com alguns diretores e presidentes de algumas empresas desses atacarejos que tiveram um aumento até significativo, né, nesses últimos meses, mas eles estão bastante com o pé no freio, e eu acho que, não sei se essa é a melhor estratégia, né, mas é exatamente isso que eu percebo, né, exatamente isso. Legal, muito, muito bacana. E aí, Isa, até puxando uma outra pergunta agora e direcionando para você, na retomada, tem uma mudança de modelo de gestão, na sua opinião? Como é que fica o modelo de gestão nesse novo normal, nessa retomada, nas organizações? E discursos saem, né, só do discurso e vão para a prática. Acho que a gente tinha muito discurso a gente falava muito da questão da gestão do comando e controle, né, que é um tipo de liderança que não serve mais para o século XXI, e a gente falava das novas gerações, desse choque. Agora, a gente precisa fazer a gestão da autonomia. Não dá, então eu estou com as pessoas em casa, elas têm uma série de estímulos ali e elas controlam seus horários. Então, quando a gente tem uma referência bibliográfica que acho que de 2008, é antiga, já que é do Daniel Pink, que ele fala da motivação 3.0, ele traz o propósito, a autonomia e a excelência, né? E explica o quanto é importante a autonomia. Teve até um banco, num dos fóruns que eu fiz, e foi relatada por uma business partner, eu achei incrível isso, ela falou, a gente teve uma área em que nós não colocamos meta, muito diferentemente de tudo que a gente fazia. As pessoas superaram a meta. Ela contou esse caso, foi incrível de ouvir. Porque ali se trabalhou com... As pessoas se sentiram com muita autonomia para fazerem as coisas, né, o melhor possível, da forma... Óbvio que tem essa coisa de também as pessoas estarem um pouco vulneráveis, com medo de perderem seus empregos. E eu perguntei, questionei, como que você percebeu as pessoas no final desse processo? E ela disse que elas estavam bem felizes, porque chegaram comemorando e se sentiram bem. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora a gente vai precisar olhar para as pessoas com um pouco mais de confiança, dando oportunidade, com menos comando e controle. E a questão do home office, né? Que poucas empresas, se a gente pegar um percentual, tinham aderido. Então, às vezes, né, eu tinha alguns clientes que, é sexta-feira, a gente faz lá, tem um day free para quem quiser. Ok. Tem algumas empresas que até davam um dia e a pessoa escolhia na semana. Agora, mudou muito. Porque está todo mundo em casa, ficou todo mundo em casa um tempo e funcionou. Só que tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para as particularidades, para as singularidades, porque pode ser que o Paulo, não estou te desejando, mas que o Paulo tenha 4 filhos e uma esposa que trabalha o dia inteiro e faz reuniões o dia inteiro e a casa dele está assim,
E ele não vê Caótica. a hora de voltar. E o Paulo perdeu produtividade, o Paulo está cansado. O Luiz está amando. O Luiz pegava trânsito 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Ele ganhou 3 horas da vida dele. E o Luiz fala, meu Deus, resolveu minha vida. Eu estou super feliz do jeito que eu estou. Então, eu penso que a gente, nesse sentido, vai ter um modelo, deveríamos ter um modelo híbrido, em que a gente possa adequar mais as necessidades das pessoas. E todo mundo ganha com isso. Ganham as organizações, ganham as pessoas que vão se encaixar melhor naquilo que for mais adequado para elas. Eu concordo muito com vocês e quero até compartilhar com vocês o exemplo de um executivo que eu ouvi no começo dessa semana. E ele falou assim para mim, uma empresa super digital, né, que tem um business que e já tinha um modelo de home office de 2 a 3 vezes por semana, bem estruturado. E ele falou assim para mim, Dani, para mim está sendo super sofrido porque eles comunicaram que vão fazer 100%. Ele falou para mim está sendo tão sofrido porque 70% do meu time no 100% não está entregando, por vários motivos. O principal, na leitura dele, é essa coisa do ecossistema de cada um, né? Então, assim, com as crianças em casa, não estão conseguindo 100% do tempo, né? E aí, Dani, o que eu tô passando? Eu tive que contratar um montão de consultoria para entregar o meu plano, porque o meu time não tá dando conta de entregar em 100% home office. Olha que loucura! Uma empresa que já tinha cultura, ou seja, as pessoas já tinham as ferramentas. Então, né, eu concordo com você, é a singularidade. 100%, principalmente nas grandes organizações, com grande volume de colaboradores, pode ser que não funcione. Eu queria Vem, Paulinho. Eu acho que a pandemia ela é um soro da verdade, né? Ela revela as reais intenções das pessoas e das empresas. Sim. Então, as empresas que falavam que se preocupavam com as pessoas, no fim das contas estavam se preocupando só com o próprio negócio, ficou claro. Ficaram claras as intenções. E aí eu gosto de fazer aquela diferenciação entre razão social e CNPJ. Qual é a razão social da sua empresa existir, né? Qual é a razão disso acontecer? E aí as pessoas começam a perguntar, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou dar um exemplo por mim, tá? Eu durmo todo dia 6h30 da manhã e eu acordo às 3 da tarde, porque eu produzo à noite. Se eu falo isso com os meus amigos, eles vão me chamar de vagabundo. Mas a minha produção ela é uma produção noturna. E isso me permite com esse contexto que a gente está vivendo. Só que a gente não está em home office. A gente está em isolamento social por conta de uma pandemia. É isso. Home office é uma escolha, é uma outra coisa. Você tem várias opções e você tem uma opção de home office. E por último, eu acho que eu tenho lido muito umas coisas sobre desgestão, que a gente não precisa de mais gestão, a gente precisa de menos gestão, porque na verdade todos os movimentos de gestão viraram pó diante da pandemia, né? Porque gestão é uma forma de ter a sensação de controle sobre as coisas, sobre as variáveis, sobre o que vai acontecer, né? Você tem uma sensação de controle. E aí tem um antropólogo da London School of Economics que ele chama David Graeber e ele escreveu um livro chamado Bullshit Jobs, que ele fala que 40% dos empregos, sobretudo na média gestão, no mundo, não precisavam existir. Olha que loucura. Porque as pessoas estão reforçando mecanismos que não precisam ser reforçados, né? Então, acho que a pandemia também está mexendo nessa estrutura aí. E está, porque... Sem contar que tem o efeito manada e moda, né? Porque eu vejo executivos dizendo o seguinte, porque agora todo mundo vai ser home office, mas ele sequer parou para entender se a equipe dele está pronta para isso, se ela tem estrutura em casa, se ela tem estrutura de família, e aí ele quer fazer porque todo mundo está fazendo.
O que é pior, às vezes, ele entende que a equipe dele tem que estar em home office, mas ele, de alguma forma, encontra de ter o comando e controle de, a todo momento, entrar no vídeo para saber se o cara está trabalhando e que roupa ele está vestindo. Né? Aí não resolve. Né? E volta para o modelo do comando e controle que a Isa está dizendo para a gente que mesmo antes de pandemia já já estava em queda, né? Não... É isso. Eu gostei muito, até anotei, estava anotando que o Paulo falou, é o sono da verdade, é isso? A pandemia é o soro da verdade, né? É o soro, né? É o soro. É o soro da verdade. Ela revela aquela... Entendi. Muito legal, Paulo. Muito legal. Aqui, gente, a gente experimentou desse negócio aí. E é verdade. Vários clientes, mas falando também, puxando o que o Paulo disse, meu exemplo, nosso exemplo. Teve de tudo. Teve gente que surtou. O povo tá saindo da casinha, né? Eu tenho usado isso. E todo mundo concorda, todo mundo que eu converso, falo isso, concorda, fala a verdade, né? Seja pela dificuldade do ecossistema em si, seja pela necessidade de interação. Nós rodamos uma pesquisa sobre home office. E aí é o seguinte, né? Todo mundo gosta, mas não quando ele é imposto. Porque quando ele é imposto, me falta a troca, não tem opção de ir lá no escritório trocar com as pessoas. Agora que está voltando, ok. Mas tem empresas que não voltaram. O assunto que, no dia do meu home office não tem problema, não vou tocar, mas eu posso ir no dia do escritório, encontrar as pessoas e fazer essa troca. Aqui, quando nós voltamos, gente, no primeiro almoço, foi um brainstorm, não sei se o povo estava carente de brainstorm, né? Mas foi um brainstorm impressionante. Vieram três insights super legais de projetos que a gente está tocando. Então, assim, a gente está experimentando isso também. Deixa eu até puxar uma pergunta para você, Fê, falando, né, dessa coisa de modelo de gestão e etc. Engajamento. As estratégias de engajamento nesse modelo híbrido ou de home office 100%, empresas que já tinham de alguma forma, ou precisaram por força da questão da economia também, né? Enfim, por vários motivos, as empresas vão precisar de estratégias de engajamento. Na sua opinião, como é que fica esse cenário? Bacana, Dani. A Produtivo tem um núcleo de pesquisa que estuda a carreira com profundidade há bastante tempo, né? E também atendendo ao público B2C que nos procura, muitas vezes, estando trabalhando, a gente começa a entender e pesquisar quais são os principais motivos de um turnover voluntário, de um baixo engajamento, de as pessoas quererem se movimentar. E na nossa crença, isso tudo passa por uma incerteza no tema carreira, né? A incerteza do indivíduo em relação às possibilidades da sua carreira normalmente levam ele a buscar um movimento, a reduzir o engajamento. Tem um doutor no tema carreira chamado Vilmar Schaufelling, que diz que o simples ato de dialogar sobre carreira aumenta em 3 vezes o engajamento. Diante disso, qual é a nossa crença? A gente vem passando por uma transformação importante no mundo do trabalho, né? A gente viveu lá atrás uma era do emprego, as pessoas entravam e ficavam muitos anos para se aposentar próximo aos 50 anos. Depois a gente viveu uma grande era aí da empregabilidade, hoje a gente fala em trabalhabilidade. E essa transformação, a gente sai do mundo de comando e controle, fala tanto em protagonismo de carreira, mas no fundo tem uma liderança que não consegue muitas vezes entender esse tema carreira, ele não entende nem a sua carreira como colaborador, que dirá ele está preparado para dialogar com o seu liderado. E isso tudo é uma fórmula para uma redução de engajamento importante. A minha crença com relação ao tema é que o líder ele tem que entender essa transformação no mundo do trabalho e entender o que é o protagonismo, né, que tanto se fala e que é uma palavra tão dita. Eu entendo que sim, ele tem que ser o agente de mudança, o agente de transformação da sua carreira, e o papel das consultorias, do RH ou do gestor é um papel de facilitador. Ele tem que ser o facilitador para que o protagonismo venha do indivíduo.
A gente estuda carreira e trata em 7 grandes pilares, né? A gente diz que uma carreira ela precisa ser vista do ponto de vista de satisfação e propósito, ela tem que ter equilíbrio no pilar financeiro, ela tem que ter equilíbrio no pilar saúde física e emocional, ela tem que ter atenção ao pilar reputação. A reputação do indivíduo se confunde muitas vezes com a reputação da própria companhia. A gente viu isso recentemente com efeito lava-jato, etc. A gente fala que tem que ter muito cuidado com o pilar de network, interno e externo, porque isso te dá tranquilidade na carreira. E a gente fala muito do competitividade. Uma liderança preparada para dialogar sobre esse tema com os colaboradores, naturalmente ela aumenta o nível de engajamento e faz com que as pessoas consigam encontrar o seu caminho. O líder não precisa ser ele o agente da transformação, ele precisa ser o facilitador. Então, no meu ponto de vista, as equipes que vão se destacar, as lideranças que vão se destacar no mercado, são aquelas que têm a capacidade de serem facilitadores nesses pilares, e aí, sim, não olhar o indivíduo como alguém que tem que entregar resultado pura e simplesmente, mas também, talvez, entender como é que está o aspecto emocional dele no momento de pandemia. Não adianta eu fazer uma vídeo para perguntar quanto o cara produziu, quando eu não sei nem como é que está o dia dele, ou como é que está o filho dele, ou como é que está a situação emocional dele perante toda essa situação que a gente está vivendo. Aquela história de a vida não faz sentido, tem que deixar a vida do lado de fora da empresa, não existe mais, né? Então, ou eu entendo o indivíduo como um ser completo e trabalho isso também no ambiente de carreira, naturalmente vai aumentar o engajamento. Acho que o Paulo fez um comentário muito oportuno que eu anotei no início, quando falou do cuidado, né? A gente costuma ter muito cuidado com o cliente, né? Com os processos, e às vezes esquece de cuidar das pessoas. Então, para mim, esse é o segredo do engajamento. Muito bom. E tem uma questão aí, né, do quanto, puxando um pouco até a coisa da contratação, da porta de entrada, da atração, que é conectar aquilo que aquele indivíduo tem como necessidade para estar engajado, e ver se a empresa tem aquilo para oferecer, né? Aqui na DTEC, a DTEC, no fim do dia, ela é uma comunidade de profissionais de tecnologia que oferece autoconhecimento para esse cara. Então, a gente atrai, oferece autoconhecimento e ajuda esse cara a identificar o que a gente chama de VIP, o VIP dele. Que assim, quais são os seus valores, que impacto você quer gerar no mundo e qual é o seu propósito de vida. Você tem noção disso? O cara de tecnologia hoje, ele se movimenta por grana só. Ele tem um dev, ele tem no mínimo, Brasil, 6 vagas para ele, para um. E aí ele fica se movimentando, né? Ele fica se movimentando, experimentando e trabalhando nas startups aí, o que é legal, nas fintechs e tal. Mas chega uma hora que ele não tem mais por que se movimentar. Então, a gente tem ajudado esse cara a identificar o VIP dele. E aí, quando uma empresa liga para ele, ele quer saber se a empresa conecta, dá match com o VIP dele. Então, acho que é isso, né? A gente tem que fazer uma reflexão, e nós aqui, em recrutamento, quando a gente vai construir um perfil, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para a empresa se ela tem consciência de quais são os valores, qual é a cultura dela e o quanto é importante olhar além do currículo e ver se ela tem para oferecer para o candidato aquilo que é importante para ele, para que seja uma contratação perene, né? Para que seja de longo prazo, para que não dê blackout, para que o profissional entre naquela posição, mas tenha a condição de assumir outras e fazer o processo de sucessão dele próprio e que ele possa ser também um potencial sucessor da sua liderança e de outras, por que não? Então, acho que engajamento é
é estratégia do momento de atração até o processo de cuidar da carreira do profissional, do colaborador em todos os níveis dentro da organização. Acho que é um pouco isso, só para complementar o que você falou. O que você ia comentar, Paulinho? Você abriu seu microfone aí. Eu ia falar que engajamento, a gente faz vários projetos de transformação cultural, de mapeamento cultural e de employee experience e employee journey, né? E aí a única, eu acho que tem um negócio tão que é base para isso, que é assim, eu só me engajo daquilo que eu faço parte. Se eu não me sinto parte, eu não me engajo. Então, quando uma empresa cria alguma coisa e enfia goela abaixo, top-down nas pessoas, não tem engajamento. E, dinheiro não engaja. Dinheiro prende. Dinheiro não engaja. Algema de ouro, pode ser de ouro, mas é algema, né? Entendeu? Dinheiro segura a pessoa, mas ela não engaja. Para você engajar, pergunta o que a pessoa acha, o que ela quer, e faz com ela, e faz uma jornada corresponsável. Então, eu trabalho com muitos projetos de RH que as pessoas falam, eu quero fazer um projeto de inovação, quero fazer um projeto de engajamento, de employer branding e tal. Eu falo assim, beleza, a primeira coisa nós vamos lá conversar com os colaboradores e entender o que eles querem. Não adianta eu olhar para o banco A, para a empresa C, e falar, o que eles fizeram é muito legal, vamos copiar aqui. Às vezes não é isso que as pessoas querem. Então, acho que engajamento tem a ver com pertencimento, e pertencimento tem a ver com entendimento do outro, né? Desse lugar do outro. Né? Perfeito, perfeito, muito legal. Isa, oi. Falar sobre isso, né? Quando o Luiz fala da abertura para o diálogo, a gente, na área de desenvolvimento, fazendo muito acesso, eu tenho lá os meus consultores que fazem coaching, a gente não foi muito educado até aqui a entender do mundo de dentro. E às vezes nós nos confundimos muito com o que é bom para o mundo de fora e fazemos escolhas que não são sustentáveis. Então eu fico tão feliz e eu sou completamente fã do trabalho de vocês, né, da The Consulting, porque esse VIP, esse olhar que vocês têm, porque às vezes eu tenho as pessoas certas nos lugares errados, né? Isso traz sofrimento, menos produtividade. Então esse olhar, esse encaixe, né? E vão ter pessoas que não vão saber. E quando o Luiz fala de abrir para o diálogo, às vezes o líder não precisa fazer nada. É só um interesse genuíno que ele demonstra. A pessoa, ao contar a sua história, ela se percebe, ela se reorganiza, ela consegue tomar melhores decisões. Então, esse interesse genuíno pelo outro, essa observação, o Otto Scharmer, o autor da teoria U, ele fala uma coisa que eu acho linda, o ouvir no quarto nível é o ouvir gerativo. Eu estou tão presente, tão sentindo que você está, que isso gera uma oportunidade de você ter algum insight, alguma coisa, sem eu dizer absolutamente nada. Né? Então, acho que o líder ele tem um papel extremamente importante por meio dessa escuta, né? E aí a pessoa percebe, como o Paulo falou, que ela pertence, né? E que ela é importante. E o que o meu trabalho, ele influencia para o todo, seja ele qual for. Que é a questão que você traz do propósito. Super, você sabe que você falando isso me remete a um dos painéis que nós tivemos na outra série, na Vamos Falar de Futuro, em que ele falou no painel, então eu posso comentar aqui, em que o Rodrigo Pinzinato, ele é o presidente, o CEO lá da Extra Farma, do Grupo Ultra. E ele fez um comentário sobre as surpresas que a pandemia estava gerando, né? E ele falou, um monte de gente brilhando aqui, né, nesse processo. E muita gente na linha de frente de um business de cuidado, né, farmácia, consumo essencial, não fechou, de medicamento também, né, tem perfumaria e tal, mas medicamento. E ele falou assim, teve um coordenador lá do time de distribuição, logística, não me lembro bem, ele falou, esse cara, gente, ele tá brilhando de um jeito na pandemia, no começo lá. Ele traz
umas sugestões, umas ideias, ele engaja o time de um jeito, então, ele tem um cuidado com as pessoas, porque elas utilizem os EPIs, mas mais do que nunca, né, por conta das questões de contágio e tal, ele falou que ele está inspirando projetos aqui na matriz, estratégicos. Por quê? Porque ele se sente fazendo parte do negócio. Ele entendeu que o cliente na ponta precisa ter uma experiência uau ao comprar medicamento pela internet, e ele conseguiu transmitir isso para a equipe dele. Olha que loucura! É muito isso que você está falando, interesse genuíno da liderança, né? Pelas pessoas, entendimento do negócio, conectar todas essas pontas e fazer o círculo virtuoso. E, gente, sério, é responsabilidade da empresa, obviamente, né? Criar um ecossistema, ferramentas, identificar na hora de contratar e tal. Mas o engajamento tem muito a ver também com o indivíduo do líder, né? Esse indivíduo que entende o negócio, o objetivo do negócio, a necessidade do cliente, o perfil de cada pessoa da equipe dele, transmite isso. Então, assim, é super complexo engajar. A gente fala de engajamento, né, de um jeito, e eu estava, antes de começar aqui, construindo um perfil com o gestor, e ele falando para mim, eles estão num momento, assim, de transformação. A empresa está num momento de transformação, um business que sofreu com a crise, eles estão aproveitando para acelerar projetos também. E aí eu perguntei sobre o Hunting Ground, ele falou assim para mim, ô Dani, posso te falar? Essa empresa sempre foi muito de hard skill, mas eu de verdade só estou preocupado com soft. Então, você pode buscar onde você quiser, desde que esse cara me ajude a fazer o processo. E aí ele vai precisar ser excelente em gestão de pessoas, em leitura de cenário, em ter um time gigante, todas essas categorias, com líderes completamente diferentes, tecnicidade super específica e diversa. Então ele falou assim, nem adianta, porque eu sei que você não vai encontrar o cara que conheça tudo isso. Mas ele tem que ter os soft skills para levar o time lá. Esse time tão diverso lá. Então, é isso, né? Engajamento é muito responsabilidade do líder e é soft skill, né? Habilidade. Enfim, eu precisava Dani, falar isso. Um dado interessante, quando a gente pesquisa o líder, por que ele não tem esse diálogo? Ele entende muitas vezes que falar com o colaborador sobre carreira ou sobre o momento dele, o momento de vida, ou sobre outros pilares, significa que ele tem que dar aumento de salário ou cargo, que é uma coisa que ele não tem nesse momento, então ele foge do diálogo. E quando a gente vai para a prática, a gente consegue mostrar que não é isso. O que o indivíduo quer muitas vezes é clareza, e ele quer o senso de pertencimento, que foi o que o Paulo disse. Ele quer fazer parte. Então, quando ele está fazendo parte de um projeto novo, aquele coordenador que está criando e construindo, isso para ele é carreira, isso é musculatura, isso é valorização, isso aumenta engajamento, e não é qualquer 1.000 a mais que vai fazer com que ele troque de empresa. E também ele vai entender que para ele ser promovido ou ter aumento de salário, isso é consequência dessa musculatura que ele vai ganhar com o tempo. Então, assim, mas se o líder não tem essa clareza, o que ele faz, ele foge do diálogo. E se ele foge do diálogo, ele tem um indivíduo menos engajado, e aí o círculo a gente sabe aonde acaba. Né? Não é virtuoso, é isso aí. E aí eu acho que até puxando a fala do Paulo, né, sobre tantos projetos, como as empresas têm buscado essa coisa da experiência do colaborador, a experiência do candidato e tal. Paulo, na sua leitura, nessa retomada, de uma maneira um pouco mais objetiva e menos ampla, que perfis serão os mais desejados para essa retomada? Que perfis as empresas vão mais buscar para fazer a retomada acontecer? Eu não sei exatamente quais são os perfis que as empresas vão mais buscar.
Eu tenho alguns palpites sobre quais são as habilidades mais necessárias. E aí talvez isso faça mais sentido, assim. Porque a própria concepção de carreira já é um negócio que está em transformação, em mais fluidez, etc. Eu, por exemplo, eu não sei definir qual que é a minha profissão, assim, e tudo mais. E eu tenho 40, então a galera de 20 não deve estar, né? Eu acho que, primeiro, uma coisa que, sob efeito da pandemia e para frente, tá? Uma coisa que aconteceu demais na pandemia é excesso de conteúdo, o que a gente chama de infoxicação. E essa infoxicação, porque as pessoas estavam à toa em casa e aí quem tem boca fala, né? E aí todo mundo começou a produzir conteúdo. Isso, a habilidade de curadoria é uma habilidade fundamental, super subestimada. E curadoria não tem a ver com escolher o que eu gosto. Tem a ver com ampliar a base de conhecimento, com promover a dialética entre ideias conflitantes, ter outras fontes, ouvir outras vozes, ser mais diverso e por aí vai. Então, curadoria para a formação do ser humano para além do trabalho, inclusive, porque se você se forma de uma forma mais ampla para além do trabalho, a sua habilidade de ser mais flexível para adaptar a outros trabalhos é muito maior. Tá? Então, a flexibilidade, que é a sua capacidade de aprender de uma forma mais diversa, de ser mais compatível com outros sistemas operacionais, por exemplo, compatibilidade tem a ver com repertório. Quanto mais repertório você tem, então uma coisa conecta com a outra. Curadoria, compatibilidade, flexibilidade, né? Então, putz, eu sou jornalista. Tá, beleza, o jornal acabou. E aí? Eu vou para onde? Eu tenho que pegar esses skills e levar e remodelar de uma outra forma. Trocar o ponto de vista. Eu não preciso jogar fora o bebê fora com a água do banho, né? Eu posso aprender nesse processo. Outra coisa que eu acho que é fundamental e faz diferença em todas as organizações, em todos os níveis, é a história do cuidado. Então, são pessoas que têm a habilidade de cuidar do outro. Cuidar não significa cuidar no sentido da vovó que cuida, não é isso. Atenção é um signo de cuidado. Se eu presto atenção no outro, eu estou cuidando do outro. As empresas que mais prestam atenção em seus clientes são as empresas que mais se valorizaram na bolsa nos últimos 10 anos. Porque elas prestam mais atenção aos seus clientes e elas dão um senso de cuidado. As pessoas se sentem cuidadas pela Amazon. As pessoas se sentem cuidadas pela Apple. Eu ia dizer isso, inclusive as de tecnologia, né? Que na teoria não olham. É isso. Né? Porque o grande lance da tecnologia, emendando uma história com a outra, assim, o grande lance da tecnologia é que ela hoje nos possibilita fazer algo extremamente personalizado em escala. Eu consigo, pela primeira vez, personalizar para muita gente. Personalizar para muita gente é ter cuidado, é ser empático. Então, empresas mais empáticas, elas não são mais empáticas porque elas são melhores do que as outras, não. Elas são mais empáticas porque é dinheiro no bolso. O posicionamento do Nubank, por exemplo, é extremamente empático e é extremamente cuidadoso. Eu recebi carta escrita à mão de funcionário de lá. Sabe? E aí muda o significado de banco na minha cabeça. Então, cuidado. E cuidado para dentro também, né? Cuidado com clientes internos. Quais são as pessoas que são a cola social da sua equipe? Quais são as pessoas que são o lubrificante social da sua equipe? Por quê? Essas pessoas não precisam ser as mais produtivas. Produtividade é um mito, gente. Se eu faço uma cola social incrível,
esse é o meu papel nessa organização. Então, acho que é essa história. Então, cuidado, curadoria, confiança, porque a gente precisa de outros arranjos. Primeiro, você só sai de uma crise fazendo parceria. Parceria só se dá com confiança. Segundo, eu só crio rede com confiança. Rede que não tem confiança não é rede, aí é um contrato. E aí não funciona. E a gestão e a liderança e tudo mais também precisa de confiança. Por quê? Porque você não tem esse controle mais. Né? Por último, eu acho que é fundamental a gente ter um letramento digital, que é o quê? Todo mundo tem acesso à tecnologia, mas nem todas as pessoas têm um letramento digital, que é aquela história do o que eu uso, quando, como, por quê. Qual é a forma mais ética de eu fazer, né? Será que eu faço aqui e deixo o meu telefone ligado e ele toca e atrapalha as pessoas e tal? E como é que eu articulo isso? É um letramento digital paralelo a um aprofundamento de conhecimento humano, né? Porque a tecnologia, o uso da tecnologia não nos demanda ser mais tecnológicos. O uso da tecnologia nos demanda ser mais humanos, justamente para usufruir melhor da tecnologia, né? Então você tem um paradoxozinho aí que é curioso. Mas aí eu ficaria com essas, assim, curadoria, cuidado, confiança, esse aprendizado rápido, essa fluidez, e o letramento digital paralelo a um aprofundamento humano importante, assim. Toda vez que eu converso com pessoas de tecnologia, eu recomendo aspectos, sei lá, sociologia, antropologia, outros autores. Né? Porque a gente tem 200 milhões de anos de coisas estudadas para trás. Você não vai jogar isso fora. Claro que Né? não. Se você pegar o conhecimento de sociologia, antropologia e de filosofia, sei lá, dos últimos 200, 300 anos, você não pode jogar isso fora por causa de tecnologia. Né? Da mesma forma, quando eu converso com as pessoas mais ligadas a essa área, eu falo, olha, você já viu essas coisas de curso, Tecnologia? de tecnologia, de como é que isso funciona, de futuros distópicos e, enfim, porque fica nesse jogo, né? E aí eu acho que isso é a parte mais importante, assim. Acho que Perdão, desculpa. eu não sei se isso responde o que é um perfil desejado, porque eu acho tão engraçado. A coisa que eu mais adoro, de vez em quando eu vejo no LinkedIn, assim, tem vagas divulgadas. Eu adoro ler uma vaga, assim, porque eu falo, velho, quem é essa pessoa? Sacou? Quem são essas pessoas, assim, que tem esse checklist dessas coisas? Que lugares são esses, assim? Eu acho que o lugar do trabalho vai se tornar cada vez mais fluido e fora dessas estruturas. Assim. Por isso que eu acho que esses perfis são desejados. Eu quero falar duas coisas sobre isso, antes de ouvir o Fê e a Isa, que assim, quando você falou, né, eu converso com um cara de tecnologia e trago temas não tecnológicos e vice-versa, a DTEC, ela tem um altíssimo engajamento, porque eu não falo sobre tecnologia com os caras de tecnologia. Eu pergunto para ele, escuta, você sabe que impacto você quer gerar no mundo, meu amigo? E aí ele, na hora, ele se conecta, porque ele fala, ué, ninguém me perguntou isso. E é verdade, porque a gente fez. Nós rodamos várias pesquisas aqui justamente para entender, é importante entender, né? Os nossos ecossistemas são alguns. E o da DTEC, acho que eu comentei isso com o Fê, né, Fê? Pluga na hora, porque assim, tá todo mundo falando com o cara sobre grana, sobre as linguagens que ele conhece, dando teste de programação para ele. E as pessoas não perguntam. E aí, uma das que nós rodamos foi se eles têm, o público da comunidade, né? Se eles têm interesse em conhecimento de ferramenta e de novas tecnologias e tal. E 70% dos respondentes diz que não, tá tudo bem. A gente quer, nesta comunidade, falar sobre
perfil comportamental. Olha isso. Carreira, propósito, valores e impacto. Olha que loucura. Né? E aí o mercado meio que assumiu que o cara é de tecnologia, logo ele só quer falar sobre tecnologia, ele só tem interesse sobre tecnologia. Não. E mais que isso, né? Tem até uma certa, eu não gosto dessa palavra, mas é que me vem uma certa carência, porque o mercado só fala com ele sobre isso e dinheiro. Entendeu? Então é muito louco. Tem uma empresa que nós atendemos e que ela é tecnologia, né? E ela é super sexy na atração e ela veio, né, por alguns anos com muito problema de retenção. Então ela atraía super, mas ela não conseguia reter. Por quê? Porque não se falava de carreira, não tinha cuidado, né? Então é super interessante isso. Mas respondeu sim, viu, Paulinho? Porque não é um perfil em si, um job description, né? São habilidades, são características, né? Isa? Pegar um pouco, à medida em que o Paulo foi falando, eu lembrei um pouco da definição de empatia da Mary Gordon, né, que é uma canadense, está no documentário da Mara Mourão, Quem se Importa, que eu super indico, que são histórias de empreendedores sociais no mundo. A Mary Gordon, ela trabalha com crianças, né, com a intenção de diminuir o bullying por meio da empatia. E a definição que ela traz da empatia, a primeira coisa é a tomada de perspectiva do outro. Então, será que eu tenho interesse genuíno? Aí o Paulo falou do observar. Quando eu observo, não é a minha perspectiva que eu vou levar em consideração, porque às vezes o que eu acho que o outro precisa é muito diferente do que de fato é o que ele precisa. E aí, olha que legal, Paulo, eu vou usar um outro termo que é a mesma coisa que você usou. Quando eu tomo a perspectiva do outro, eu me conduzo com ética do cuidado. E com ética, e se o outro me percebe com ética do cuidado, isso gera reciprocidade. E reciprocidade gera confiança. E aí constrói-se, então, né, essa rede forte, onde a confiança impera nesse sistema. Né? Então, à medida que você foi falando, eu fui lembrando, e tens falado muito sobre isso, né? Sobre a empatia, porque a empatia, ela nos tira do lugar, do nosso lugar, daquilo que a gente entende como certo, ela diminui a capacidade, algo que a gente faz muito que é julgar, né? E que gera distanciamento. Eu te acolho primeiro, na tua singularidade. E aí você faz assim, e a gente pode se conectar de uma outra forma. E a mágica acontece. É isso, mas eu quero aproveitar e perguntar para você, Isa, essa questão dos novos perfis, você tem uma visão assim dos perfis para retomada que o mercado... Eu vou trazer uma perspectiva que eu acho importante a gente começar a pensar nisso. Tudo que está acontecendo nos coloca, não interessa quem seja, tá? Nos coloca numa situação de extrema vulnerabilidade, de oscilação. E cada vez mais, eu acho que isso já fazia sentido, mas cada vez mais, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de gerar emoções positivas nas outras pessoas. Eu tá com você, a gente tá aqui, e eu tá aqui, uau, que legal que eu tô aqui. E aí tem a ver, né? Acabou de sair uma reportagem na revista Você S.A. agora, falando dessa nova liderança, desse novo modelo, e muito do que a psicologia positiva estuda. Trouxeram uma pesquisa de uma escola dos Estados Unidos, mas essa coisa da compaixão, da gratidão, né? De você gerar essas emoções positivas, porque possivelmente a neurociência já mostra que a gente sente primeiro e depois pensa. As pessoas vão se lembrar muito da experiência, daquilo que você as fez sentir. Então, são skills que sejam capazes de você gerar relacionamentos em que as pessoas se sintam acolhidas, em ambientes que sejam emocionalmente seguros. E a gente tem muito ainda, em muitos lugares, infelizmente, a cultura do medo. E isso gerou um alto índice de adoecimento que basta olhar as pesquisas. Isso não é,
Eu olho, eu fico chocada. Quanto que a gente tem de presenteísmo? As empresas estão sentadas olhando suas estratégias, esquece que tem, estou chutando, né? Vou chutar 30% de pessoas que podem estar com algum tipo de adoecimento emocional, isso cai a produtividade, mas isso não importa. Que horas que a gente vai começar a olhar para o que é mais importante? Tem um livro do Luciano Meira que eu amo, eu escrevi o prefácio, eu amo o Luciano, as ideias dele, ele traz muito filosofia, né? Ele fala que ele não é um filósofo, mas ele fala, para mim você é. E ele fala que a gente foca no menos importante, em detrimento do mais importante, a gente instrumentaliza a natureza, o homem, e a gente tem consequências. Que tal se a gente invertesse isso? Vamos focar no mais importante, o menos importante, ele vem, né? E o que nós estamos vivendo é consequência, a gente faz gestão de consequência. Então, a gente precisa, se você me dissesse uma coisa nesse novo perfil, pessoas com consciências mais ampliadas, pessoas que entendem a importância do autoconhecimento. Para mim, isso é importantíssimo. Muito bom, porque também se eu me conheço, eu me critico, portanto, eu me dou oportunidade de melhorar e aí eu tenho empatia, é um círculo virtuoso. Né? Tá fechado, Isa? Eu tenho uma melhor gestão. É isso. Eu me conduzo melhor nas relações. É isso. Obrigada. Fê? Bom, depois dessa contribuição toda, eu vou só complementar com algo que eu acho que era um perfil que já vem sendo desejado há muito tempo e que a gente trabalha muito com os indivíduos na hora de montar planejamento de carreira, que o mercado continua buscando o hiperespecialista, né? No final das contas, quando ele vai buscar uma posição, sim, ele quer o profissional com mais capacidade de olhar o indivíduo, com maior controle emocional, mas ele busca um hiperespecialista, mas um hiperespecialista que tem a capacidade cada vez mais de ver a empresa e o negócio de uma forma sistêmica. A gente fala muito nisso. Você tem que ser o melhor RH. Você tem que entender de finanças, você tem que entender do negócio, você tem que navegar pela operação. Você pode ser o profissional de finanças e você vai ter que ser o melhor profissional de finanças, mas você vai ter que entender de pessoas, você vai ter que entender de tecnologia, você vai ter que entender da área comercial. Então, assim, a gente fala muito da carreira em T, né? Tu tem que ter no vértice ali a hiperespecialização e uma visão sistêmica do negócio. Me parece que, independente da posição, o profissional do futuro precisa ter uma visão sistêmica do negócio. E uma outra contribuição complementando, a gente, quando estuda lá a adaptabilidade de carreira, a gente fala que o profissional tem que estar apto à mudança sem grande dificuldade. Porque uma coisa é estar apto à mudança, outra coisa é sofrer com ela. Você precisa saber lidar com situações novas e mutáveis o tempo inteiro. Uma das coisas que eu mais escuto quando eu atendo um executivo, normalmente eu atendo C-Level e ele diz o seguinte: minha companhia já mudou 5 vezes de presidente nos últimos 10 anos. Eu falo, sim, e vai continuar mudando. É isso. E cada novo CEO vai mudar a estratégia. É assim. Então, ele tem que ter essa capacidade, né, de lidar com situações novas. E eu acho que ele tem que ter prontidão para enfrentar essa transformação do trabalho. E essa prontidão, muitas vezes, vem de algo que eu gosto muito na minha equipe, eu acho que todo profissional tem que ter, que é a curiosidade. A curiosidade para buscar, para ir atrás, para pesquisar. O Paulo trouxe um tema muito importante. A gente tem uma quantidade de conhecimento disponível e aí você conseguir separar aquilo que realmente tem uma fonte, né, com uma boa curadoria, enfim. Então, a curiosidade leva ao profissional a ser inquieto, né? Ele está fazendo o resultado dele, na atividade dele, mas ele está olhando o que tem em torno, o que faz sentido para a empresa. Me parece que esse espírito é desejado nos novos perfis de contratação o tempo inteiro. Legal, obrigada, Fê. Eu estou olhando aqui o nosso horário, meu Deus do céu, eu queria, ficaria aqui mais horas conversando com vocês, mas eu acho que a gente deixa aqui um recado, né, muito
claro para quem nos assistir de que para a retomada o soft skill e o relacionamento, o interesse genuíno pelas pessoas, eles são essenciais, né? Eu estava vendo aquela pesquisa do LinkedIn, esqueci o nome agora, enfim, aquela que eles rodam todos os anos, e a de 2019, eu estava vendo isso nessa semana, 2019 rodou lá 5 mil profissionais, 35 países, e 90% dos entrevistados afirmam, né, que o futuro das organizações dependem do soft skill das suas lideranças e colaboradores, né? 89% daqueles que eram contratantes de talentos garantem que erraram nas contratações ao não se debruçarem para o comportamento das pessoas, como os profissionais se relacionam. Então, eu acho que o recado central, né, é essa coisa de que a gente vai fazer a retomada da melhor forma se a gente olhar genuinamente para as pessoas e as organizações. Eu acho que as nossas empresas aqui, os nossos times têm uma oportunidade muito especial de impactar e ajudar as organizações nesse processo. Então, eu quero muito agradecer vocês de novo pelo tempo, pela oportunidade, por compartilharem essas conexões, e o Paulo falou muito sobre confiança. Essas conexões são muito importantes, vocês sabem aqui, cada um de vocês sabe como eu confio nas empresas de vocês e na pessoa física de vocês. Então, eu fico muito feliz em conectar a arquitetura com a Design Thinking, com a Productive, dizer que a casa é de vocês, e depois eu vou compartilhar aqui os contatos também. Mais uma vez, muito obrigada, foi uma delícia, e obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Se tiverem perguntas, podem deixar aqui nos comentários, e eu vou marcar aí o Paulo, o Fernando e a Isa, para que vocês possam conectar com eles também. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.